A história começa com um carro que caiu e alguém pergunta se eles deveriam salvar o seu chefe. Ele está fazendo RCP, mas não sabe se ele realmente quer que ela volte à vida. Isso é porque ela fez ele trabalhar sob o horário de 996. Basicamente, você trabalha de 9 horas às 21 horas, 6 dias por semana. E é por isso que, vendo ela morrer, ele se pergunta se o que aconteceu com ela é apenas acumulado de karma. Ele começa a levantá-la, mas se pergunta se ao menos ajudá-la agora poderia ganhar-lhe algumas virtudes boas. Ele se movimenta para suas línguas doces quando, de repente, uma luz amarela desce dos céus e entra na mulher. O protagonista se lamenta que se ela morrer, ele não olhará para quem demandar seus direitos de trabalho. Ao mesmo tempo, ele diz que nunca imaginou que suas línguas seriam tão doces. Nesse momento, ela abre os olhos. O protagonista está se machucando enquanto ela pergunta se ele está procurando morrer. Uma mensagem do sistema aparece, dizendo que ele sucessivamente assustou a imperatriz e ganhou a habilidade de aparência divina em um escudo de ouro com 31 usos. O protagonista não sabe de onde essa voz do sistema vem quando uma perna se aproxima dele. Parecia que ele ia ser atacado, mas ao invés, ele está sendo torturado de uma maneira cruel. Ele resolve isso com jiu-jitsu e começa a fugir desse chefe perigoso. Ela então diz que ele terá que enfrentar a punição divina, mas o protagonista está confuso e pergunta o que está acontecendo. Ele tenta explicar que ela apenas se machucou porque ela bateu na cabeça e perguntou o que ela acha que ela está fazendo. Lin acha estranho que ela não pode usar sua verdadeira energia. Sendo machucada de uma forma cruel, nosso garoto diz que é melhor ir para o hospital, especialmente já que a ambulância não chegará rapidamente. Ele ainda precisava voltar para o trabalho, mas seria bom se ela pagasse mais por tudo o que você fez. Porém, Lin está olhando em sua mão, confuso, não sabendo onde ela está ou por que parece que toda a sua energia desapareceu. Algum tempo passa, e nós estamos na casa do protagonista. Ele estava chegando de um dia cansativo no trabalho e querendo o resto. Assim que ele entra, ele encontra seu amigo sujo em seu habitat natural e pergunta se há alguma comida restante. Porém, o amigo apenas pergunta se ele foi apagado pelo chefe maligno, mas de repente, seu amigo parece assustado e bota a cana que ele está segurando. O protagonista, confuso, pergunta o que o problema é. O chefe entra na casa e pergunta se essa caixa era o que ele chamava de apartamento. O protagonista quer saber o que ela está fazendo lá, enquanto o amigo maligno diz que você deve dar atenção antes de trazer uma garota. Porém, o chefe está confuso e diz que se ele não for cuidadoso, ele sofrerá punição divina. O amigo também está confuso quando de repente ela pega a mão de Lou e lhe diz para vir. Vendo que ela está coberta de sangue e com roupas quebradas, o amigo assume que eles estão se divertindo. Fora, nosso garoto lhe diz que, apesar de ser sua subordinada, ela não pode continuar cortando para o seu tempo de descanso. Porém, Lin diz que, baseado no que ele disse, ele parece ser seu discípulo. Ela explica que ela é uma imperatriz do universo subterrâneo que cultivou por mais de 3.000 anos para ascender ao reino dos humanos e de deuses. E é por isso que ela quer saber onde eles estão e por que ela não pode usar sua energia inata. Lou está confuso, perguntando se ela está louca. Porém, ele não é normal e menciona que, desde a emergência da Terra, ele ouviu falar de alguns cultivadores. Mas isso é extremamente raro e, para o que ele sabe, os dois são apenas pessoas normais. Porém, ela chega e parece que está tentando estrangulá-lo. Ele o pede para se acalmar. Lin se aproxima e diz que ele não parece emitir a aura da aliança de justiça. Nosso garoto se distancia novamente dessa mulher louca. Mais atrás das árvores, 3 homens suspeitos estão discutindo se ela é a pessoa certa. Um deles diz que eles precisam fazer com que isso pareça uma roubada. Porém, Lin diz que ela notou alguém ouvindo a conversa deles e declarou que eles deservam punição divina. Os 3 membros produtivos da sociedade surgiram, dizendo que eles não esperavam ser descobertos tão facilmente. Assim que nosso garoto vê energia em uma das mãos deles, ele se pergunta por que os cultivadores querem acalmá-lo. O cara diz que é uma pena, mas o jovem homem viu coisas que ele não deveria ter e se afastou de ele, dizendo de ir para o inferno. No entanto, é quando o espelho amarelo que ele recebe ativos. Os homens são jogados contra a árvore e se perguntam como isso é possível. O sistema aparece novamente, dizendo que por ter causado dano, ele receberá alguns pacotes de cultivação de inícios.
Yui está confusa por essas vozes e Lin diz que ela terá que ensinar seus discípulos a nunca deixar um inimigo escapar vivo e que ela terminará com esses insetos. Ela pula sua perna para cima, fazendo o homem desaparecer e diz que às vezes força física é suficiente. No entanto, Yui percebe que ele realmente recebeu o pequeno sistema. Além disso, parece que está ligado a essa estranha mulher em frente a ele, com quem ele não perdeu a Lin. De volta em casa, seu amigo decide deixar o apartamento para ele para a noite e ir dormir em um café de internet, mas ele avisa Yui a ficar quieta para evitar ser escondido. O amigo diz que não pode acreditar que Yui trouxe essa mulher para casa e Yui está pensando a mesma coisa. Ele então diz para ela entrar e se acostumar e se desculpa pelo problema. Ela se senta dizendo que não se importa com coisas triviais, mesmo que seus discípulos tendem a ser estrictos. Yui entra no forno e lhe pergunta o que esse negócio é sobre ser uma imperatriz que cruzou mundos. Se isso é verdadeiramente possessão, então o que aconteceu com o corpo de Lin Mia? Ela explica que estava no meio de uma tribulação para evoluir, quando ela foi pegada em uma batalha com a Aliança de Justiça. De repente, no meio da luta, ela acabou aparecendo poderosa. Yui diz que ela está constantemente mencionando essa aliança e pergunta-se, por acaso, eles são inimigos. A Imperatriz responde que esses caras são um monte de hipocritas pretendendo ser justos, mas são totalmente assustadores, e como eles querem lutar contra ela, eles merecem ser transformados em um rio de sangue. Yui, sentada no forno, pensa que essa mulher parece mais um terrorista. Ele então lhe dá uma xícara de água para beber. Ela lhe diz para olhar como esse mundo funciona. Ele explica que em seu mundo há coisas como mágica e tecnologia extremamente avançada. O chefe observa algumas lolitas performando mágica. Ela parece impressionada com o poder até Yui mostrar seus aviões espaciais quebrando planetas. Ele lhe avisa de ser cuidadoso porque há pessoas nesse mundo que poderiam destruí-la e o planeta inteiro com apenas um dedo. Olhando para as imagens, ela pergunta se isso é realmente possível. Ele a confirma dizendo que ela precisa entender que a cultivação pessoal não tem chance contra essas forças. É por isso que ela nunca deveria machucar ninguém ou as consequências poderiam ser muito sérias. Ela de repente se levanta e diz que a energia em seu mundo parece muito escura. Ela coloca a mão em seu cabelo e diz que a aptitude dos garotos é uma das melhores que ela já encontrou. Yui suspeita que deve ser algo relacionado a esse sistema. Lin explica que se ele estivesse em seu mundo em 300 anos, ele chegaria a um reino extremamente alto. De repente, o celular dele toca. Ele responde pensando que tudo o que ele queria em sua vida era ser um trabalhador comum e ganhar um pouco de dinheiro. Acontece ser um dos seus colegas dizendo que se os bugos não estiverem fixados por hoje à noite, ele nem precisa aparecer na oficina amanhã. Frustrado, Yui diz que ele não é uma inteligência artificial que não precisa de descanso. Até Lin comenta que trabalhar tão cedo não é diferente da escravidão. Ela menciona que em seu mundo, uma vez um reparador de ponte fez algo parecido, então ela o cortou em pedaços. Yui está confusa porque ela mencionou isso tão naturalmente. Ela então diz que para algo tão simples como isso, ela foi chamada de assassinato, o que não faz sentido para ela. Voltando para o sorriso, ela diz que não importa porque esses caras não podem derrotá-la. Yui pensa que ela não parece uma pessoa tão ruim. Ele diz que ela é pelo menos um guerreiro distópico, alguém que luta pelo que é certo. Ele então pergunta se seu celular ainda está funcionando porque é essencial para a vida diária. Ela chega em sua poxa e pergunta se é realmente importante, já que ela não sente nada mágico sobre isso. Ela lhe manda o aparelho perguntando se é isso que ele quer dizer. O protagonista diz que esse celular caro é realmente bom, porque depois do acidente do carro, ele ainda está intacto. Ian pega sua perna dizendo que agora ele vai mostrar-lhe como usá-lo. Ele pega seu aparelho, toca na tela e explica que é assim que você desbloqueia um celular. No entanto, Lin se torna vermelha, chamando-o de perverso que precisa ser punido. Na próxima cena, uma entrega acontece para ele. O chefe pergunta por que o ar cheira tão picante. Ele o convida para comer carne com ele e ela olha curiosamente. Ela coloca um pedaço em sua boca, fica assustada e diz que é muito menos perigoso do que ela imaginou. Ela comenta que a carne se sente como o respiro de um dragão. Ela pergunta se as pessoas realmente comem algo assim, e ele pergunta se elas não têm nada parecido no seu mundo. Ela explica que eles usam especiais lá, mas nada tão picante quanto esse. Ele sorri e diz que é incrível como diferentes civilizações podem ser.
Ele pega o que parece ser uma coca e diz que, mesmo que pareça poesia, vai ajudar com o sabor, e é bastante gostoso. Ele bebe uma xícara para mostrar que não é poesia, e ela bebe depois dele. No entanto, ela parece não gostar disso, olhando para trás e dizendo que deu-lhe uma sensação estranha em sua boca e um toque em seu estômago. Ele lhe grita para ter cuidado, porque se ela beber tudo de uma vez, ela vai arrotar. Aparentemente, ela arrota. Ela diz que tem um gosto doce ao mesmo tempo, o que é muito bom. Ela imagina seus discípulos lhe avisando sobre a poesia, mas ela responde que eles não devem ter medo, porque essa poesia somente temperará seu corpo. Com o tempero, ela não quer crescer mais forte, e os discípulos estão todos felizes. Ele pergunta se é realmente tão bom. Ela explica que ela estava apenas se lembrando de algumas boas histórias do secto. Quando ele está prestes a colocar o almoço, ela pega seu braço, dizendo que ele não precisa se preocupar, porque ela vai desenvolver tolerância. Yui lhe avisa de ter cuidado, porque toxinas podem acumular. Animada, ela diz que uma imperatriz não pode ter medo de algo tão simples. Ela pega outro golo, mas na próxima cena, ela afirma que não é tão picante afinal. Um tempo depois, de uma forma peculiar, ela pergunta qual é o seu bebê favorito. Enquanto isso, ele lhe diz para parar de ser tímida. O celular dele toca de novo e ele responde. Obviamente, é mais um abraço do seu chefe, perguntando por que ele ainda não fixou os bugos. O chefe avisa que se não for feito amanhã de manhã, ele talvez também nunca retorne. Mas Yui está confiante, já que esse cara responde à sorta. Lin. Ele olha para ela e a vê. Mesmo que a alma não seja a mesma, o corpo é. A cena muda para o próximo dia. Yui lhe explica como tudo funciona no mundo. Ela responde que já entende que o elevador é uma espécie de escada que se movimenta sozinho. O protagonista o aplaude e lhe lembra que todo mundo chamará de sorta. Lin. Ela o assura que entende e lhe diz não se preocupe. No entanto, enquanto as portas do elevador se abrem, um garoto azul entra e grita que Xiao Kiki é tão cruel. Ele o aproxima e diz que ouviu sobre o acidente, mas está feliz de ver que está fazendo tão bem. Ele lhe oferece o jantar especial que você fez apenas para ela. Nesse momento, ela se torna para Yui e lhe pergunta quem é essa pessoa. Ele explica que é um cara chamado Gu Xiong, seu antepassador. Ele é o filho do proprietário do edifício e todo mundo pensa que ele é um idiota. O garoto azul se torna para Yui e lhe diz que na próxima vez é melhor deixá-la sozinha no elevador, já que alguém tão cheiroso como ele não deveria estar perto dela. Mas ele é completamente ignorado enquanto Yui sugere que eles se apressem para a oficina. Um garoto branco vem correndo dizendo que é bom que o chefe finalmente chegou. Ele o convida para atirar em Yui porque ontem ele não terminou o trabalho e apenas o matou. Yui se apressa para o ouvido de Lin e lhe diz que era esse cara que continuava lhe chamando no meio da noite. Lin se torna para o homem e diz que, pelo que ela conhece, aquele que está arruinando sua reputação é ele. O homem, embaraçado, diz que nunca faria tal coisa e insiste que Yui deve ter mentido. Ela então diz que passou toda a noite com Yui, então ela sabe muito bem quem está mentindo. O garoto branco é totalmente confuso por essa situação. O protagonista percebe que ela só pôs gasolina no fogo, mas o sistema detecta que ele chocou algumas pessoas próximas e lhe oferece algumas habilidades de arte marcial. A cena muda para a oficina do presidente. Yui lhe diz para não se preocupar porque conseguir a loja de comida não será difícil para ele. Assim que ele acesse, ele saberá exatamente onde ela mora e então ela pode ir para casa. No entanto, a imperatriz pergunta por que ele está ajudando tanto. Pelo que ela sabe, o antigo dono do corpo não foi muito amigável com ele. Yui responde que ele é um bom jovem homem que ama ajudar outros, mas na realidade ele sabe que se ele comandar a imperatriz, ele basicamente será um império. Além disso, será ótimo ver aquele garoto branco receber o que merece. E finalmente, ele não pode abandoná-la para morrer depois do que aconteceu ontem. Ela se lembra de ser atacada e pergunta o que é esse negócio de morrer. Mas Yui completamente o ignora e diz que a comida que o garoto branco trouxe é realmente boa. Ele traz o prato e pergunta se ela quer mais. No entanto, ela se lembra da comida picante de ontem e diz que o prato vermelho deve ser muito quente. Ela rola para o lado, recusando a comer. Algumas horas depois, eles saem da sala e o garoto branco está segurando 3 bolachas, perguntando se ele não foi punido o suficiente.
Mas ela responde que ele deveria já estar feliz de estar vivo. Se ele reclama mais uma vez, ele ganhará mais 10 horas na hora. Shanna então se aproxima e pergunta por que Yui estava na sua oficina. Ele lhe avisa de ser cuidadoso porque aquele cara é pobre, irrefinido e sujo. A imperatriz se espalha em ele. Shanna se desculpa, perguntando por que ela está dando aquele olhar. Yui, de novo, o agradece, dizendo que o jantar foi delicioso. Ele sai com o chefe, dizendo que eles têm problemas privados para lidar. Shannon obviamente quer saber o que são esses problemas. Yui se lembra de que ele precisa assustar as pessoas para ganhar bônus do sistema, enquanto Shelman pensa que Yui terá que pagar por o que ele está fazendo. A cena muda para um quarto luxuoso na mansão de Shanshan. Yui aplaude a imperatriz, dizendo que ela está se divertindo com o uso de um celular. A porta se abre e ela diz que se adaptar ao novo mundo vem naturalmente para ela. Após entrar, o protagonista comenta que a casa é tão luxuosa quanto ele esperava. Ele fala sobre as aplicações da cozinha e diz que ele lhe ensinará como usá-las mais tarde. Mas ela diz que não há carne porque ela nunca cozinhou em sua vida. Ele lhe mostra o banheiro, e ela remarca quão estranho é fazer todas as tarefas higiênicas no mesmo lugar. Ele explica como usar o banheiro, mostra-lhe o banheiro e ela diz que vai tomar um banho. Ela lhe diz que precisa achar algumas roupas, pois ela tem certeza que o proprietário do corpo anterior deve ter deixado algumas atrás. Assim que Yui abre o banheiro, ele vê as roupas. Ele remarca que ele não esperava que o ex-chefe fosse esse tipo de pessoa. Ele escolhe algumas roupas, pensando que pelo menos ele não tem que se preocupar sobre se elas vão ficar, pois é a pessoa certa. Enquanto isso, a imperatriz está no banheiro, perguntando se ele já preparou tudo, porque ela está prestes a ficar fria. A preocupação de Yui, no entanto, é outra coisa. Como ele vai ensiná-la a usar roupas modernas? Ele as manda para ela e lhe diz para olhar as fotos e não colocá-las do jeito errado. Ela retorna que ele deveria parar de se preocupar, porque ela não é tão estúpida. Apesar do desenho questionável, a única coisa estranha que ela encontra é que essa corda é considerada roupa. Enquanto isso, Yui está no quarto vivo assistindo televisão. Ele lhe chama para assistir um documentário histórico. Ele planeja explicar tudo sobre a evolução humana e a criação de indústrias. Ela fica ao seu lado dizendo que está curiosa. No entanto, algum tempo passa e ela já está dormindo. O protagonista fica envergonhado que ela afirmou ser interessada, mas não durou 10 minutos. Ele o cobre com uma blanquinha, mas ela parece sentir algo que bate nela. Ficando na teia da blanquinha, ele fica confuso, especialmente já que ela ainda está dormindo. Devagar, ele movimenta uma folha de papel próximo dela e ela bate nela de novo. Ele é chocado que ela tenha um sistema de alerta tão escura, até mesmo quando dormindo. Ele decide ir mais longe, já que parece um pouco perigoso enquanto dorme. Ele se senta e começa a verificar os itens que recebeu do sistema. Depois, ele começa a praticar uma das técnicas de braço que obteve. O nome de Fist of Delve parecia muito pretensioso. Ele assume algumas posturas de combate e se sente como se seu corpo estivesse queimando. Seu pescoço se esforça e seu coração se sente que está prestes a explodir. Ela o aproxima e diz que se ele continuar nesse ritmo, ele eventualmente morrerá. Ela não sabe exatamente o que ele está fazendo, mas quanto melhor a técnica, mais perigosa é. Mesmo que ele tenha talento, sua base é muito fraca, o que apenas o estressa. Essencialmente, ele é muito fraco. O pobre cara se sente chocado. Ela diz que agora que teve um pequeno sono, ela está cheia de energia. Yui estava prestes a comentar sobre seus ataques quando seu telefone toca. É um dos chefes pedindo ajuda com alguns arquivos de companhia. O protagonista responde que ele tinha levado a Mistress Lin para casa e voltaria em breve. Ele lhe diz que ele tentará voltar à noite, e ela lhe pergunta por que ele não fica ao seu lado para ajudar com as tarefas mais perigosas. No entanto, ele diz que com grande poder vem grande responsabilidade, e ele precisa garantir que a companhia não caia no caos. Ele então vai para a porta, dizendo que não há razão para fazer a vida mais difícil quando ela está calma. Mas ela lhe diz para parar e se aproximar. Ele está prestes a perguntar por que quando ela se aproxima ainda mais. Yui lhe pergunta se isso não é um pouco inapropriado. Ela aflica o pescoço e lhe diz para esquecer e sair. O pescoço fica confuso. Antes de fechar a porta, ele diz que ele vai pedir algumas entregas para ela, mas lhe pediu para não assustar as pessoas. Ela reflete que agora, sem energia inata, ela não pode transmitir sua consciência mais.
O protagonista trabalha o dia todo e finalmente é hora de voltar para casa. O Satama da oficina o chama presidente e lhe sugere tratar todos para jantar. O garoto pergunta o que é tudo isso sobre o presidente. Satama brinca que todos sabem que ele está perto do presidente Lin. Yui lhe diz para parar de exagerar. Ele explica a todos que ela teve um acidente de carro, e que ele acabou de estar perto e lhe ajudou. Se ele realmente tinha algo acontecendo com ela, ele não estaria preso fazendo isso com o tempo. Perto, o Shaman ouve tudo. Ele acha que isso explica tudo. Foi apenas uma coincidência. Não há jeito de um perdedor como ele se aproximar de Miss Lin. De volta à mansão, vemos o presidente quando alguém pergunta por que as luzes estão desligadas. O rei se torna com raiva e diz que terá de enfrentar as consequências. No entanto, o protagonista simplesmente coloca comida na mesa e pergunta o que está errado. Ela se acalma por um segundo antes de destruir tudo, comentando que deveria ter trazido isso antes. Em seguida, ela se acalma e diz que comida sem pimenta parece um pouco suja. Ele joga as sobras no lixo, mutirando que é difícil de entender ela. Lin lhe mostra o celular e diz que essa coisa deve ter algo contra ela. Ela tentou ordenar comida com 2 tapas, então por que não funciona para ela? Ele se sente e olha, mostrando que ela precisa escanear o rosto para fazer um pagamento. Enquanto ela está brincando com o celular, ele limpa a mesa, explicando que é assim que as mudanças de dinheiro funcionam neste mundo. Enquanto limpa, ele percebe algumas folhas de papel com técnicas de meditação escritas neles. Ele pergunta a Lin se ela pode ler esse tipo de coisa, mas a Imperatriz revela que ela é a que escreveu. Ele está chocado, e ela remarca que, claro, ela ainda sabe como usar papel e um pincel. A técnica de meditação integra o corpo, a energia, a essência e a alma. Ia ajudá-lo a crescer forte o suficiente para começar a aprender algumas técnicas. O garoto se sente embaraçado. Ele nunca imaginou que ela iria a tal altura para ele. No entanto, ela brinca e diz que há condições para ele aceitar sua metodologia. Ele tem que praticar da forma que ela dicta. Isso é porque o talento natural sozinho não é o suficiente. Ele terá 3 semanas para conquistar o primeiro capítulo ou desaparecerá, porque ela não mantém pessoas loucas ao seu redor. Agora, ele está tremendo e pergunta estranhamente quanto tempo geralmente leva discípulos para conquistar isso. Ela diz que normalmente são 4 semanas, mas como ele é talentoso, não será um problema para ele. Ele começa a ler algumas páginas sobre energia e pulso. É sobre a circulação do ritmo de energia retornando à sua verdadeira natureza. No entanto, ela quer um pedaço de algo doce e refrescante que ela está comendo. Ela lhe diz que ele deveria comer primeiro antes de praticar. Mas Yuvi já está espalhando fogo azul, dizendo que se sente que seu corpo se tornou mais leve. A impressora é impressionada que ele conquistou a primeira técnica em apenas alguns respiros. Yuvi está confuso, perguntando se ele realmente conquistou, mas a impressora, agora sentada no redor, lhe diz que ser capaz de coletar energia prova que ele tem. Ela lhe diz para respirar de novo e tentar acumular poder. O garoto parece um vácuo, puxando toda a energia do ambiente. Yuvi fica assustada, perguntando qual tipo de monstro ele é. Para impressionar a impressora novamente, ele recebe a habilidade do passo instantâneo. Ele começa a pensar que toda vez que ele a impressiona, suas expectativas subirão, tornando-o mais difícil e mais difícil. Tanto que ela era uma boa galinha, há um limite para o quão muito ferro ele pode coletar. Ela pergunta por que ele está rindo, e ele responde que não é nada. Depois, ele pergunta se ela tem outras instruções, porque ele quer voltar a praticar. Ela diz sim, e menciona que eles têm um problema muito importante. Ele pergunta o que é, e ela quer saber por que não há coca na casa. O pobre garoto está confuso. Depois, ele diz que ensiná-la a usar aplicativos de entrega neste momento é perigoso, mas ela já está bebendo sua coca, dizendo que se sente incrível. Enquanto ele está saindo, ela diz que há algo mais que ela precisa lembrar dele. Ele deveria ser mais cuidadoso, porque ela viu inúmeras prodigias cair devido à arrogância. Ele deve sempre lembrar que há montanhas além de montanhas. Mas no meio de sua leitura, ela sudamente começa a culpar incontrolável. Ela fecha a boca e diz que esse corpo é estranhamente frágil. Ele deixa dizendo que lhe avisou de não beber tão rápido. Ela lhe diz para desaparecer, ou ela o acabará. Ele responde que ela deveria saber que se ela continuar a beber isso, ela terá diabetes e cavidades.
A imperatriz pergunta se ela não deveria beber, e ele bate na porta, dizendo que é melhor não fazer. Com isso, ela se relaxa, dizendo que finalmente tem um pouco de paz. Mas de fora, ele grita, lembrando-lhe de não esquecer que seu número está primeiro na lista de contato. A imperatriz reflete que em seu passado mundo, todo mundo temia. Há muito tempo desde que ela tivesse alguém que se importasse tanto com ela. Yui está de volta em casa, se perguntando onde seu irmão foi. Ele decide pular no sofá desde que o dia estava cansativo e abre aquele pequeno jogo dele. Ele verifica o grupo de conversa com seus amigos, que estão falando sobre obter um bom sotaque. Yui pediu para jogar, mas de repente, todo mundo afirma que tem estômago e quer sair. Aparentemente, Yui é um desses jogadores que sinta o time, o que é por isso que ninguém quer jogar com ele. Mas alguém chamado Old Maniacs diz que ele estará em cidade em breve e pergunta se Yui quer pegar um almoço amanhã. Yui aceita e fica todo emocionado. Ele reflete que ele tem jogado com Old Maniacs por 3 ou 4 anos, mas nunca o conheceu em pessoa. Enquanto isso, na sala de segurança dele, alguém comenta que eles desapareceram em uma vizinhança estranha. Um cara bravo diz que eles foram lá investigar, mas não havia restos dos corpos. Outra pessoa responde para não se preocupar, porque eles já encontraram um jeito de lidar com aquele filho. No dia seguinte, Yui envia mensagem para seu amigo, dizendo que ele está esperando para ele chegar, todo o tempo pensando no almoço que ele pediu. Então alguém se aproxima. É Old Maniacs. O que está acontecendo? O jogo se mudou? As garotas estão pretendendo ser homens velhos. Yui diz ao jovem homem que a mesa já está reservada. Ele começa a pensar que ela trabalha para a loja e comenta sobre o quão competitivo o mercado de bebidas se tornou. Mas então ela sorri e diz que ela é Old Maniacs. Ela mostra sua história de conversa, assustando Yui. Se sentindo esquisito, ele pergunta se ela é segura, indicando que sua voz soa muito diferente. A garota explica que as pessoas acham que ela é muito amigável e fácil de enganar, o que é por isso que ela prefere pretender ser um homem velho online. Ela diz que o que o introduziu era alguém chamado Linji, sua irmã. Yui comenta que agora faz sentido porque ele às vezes ouve a voz de uma mulher no microfone de Old Maniacs. Se sentindo esquisito, ela lhe pediu para parar de chamá-la assim e diz que seu nome é Xiao Tu e que ela estará vivendo nesta cidade por um tempo. Depois, por um lago, ele pergunta se ela não tem medo dele desde que veio sozinha. Ela diz que ele está pensando demais porque ela se sente segura, tendo treinado desde a infância. Ela tem confiança de que pode lidar com 3 ou 5 caras sozinha. Nosso garoto diz que ele entende, mas ainda não está acostumado com o fato de que seu amigo online se tornou uma garota tão bonita. Ela fica frustrada, perguntando se ele está falando sobre ela e começa a bater ligamente em uma parede, lhe dizendo para não dizer coisas assim sem pensar. No entanto, a garota é tão forte que ela causa a estrutura de colapso. Ela se apressa para salvá-lo e ele pensa que morrer assim não seria tão ruim. E com isso, ela cai direto em cima dele. Quantos peitos quebraram? 1, 2, 3, 4, 5 de seus peitos. Ela se desculpa explicando que ela tem um físico especial com força super-humana e peitos densos. Ela nunca imaginou que cair nele causaria tanto dano. Nosso garoto prepara uma técnica e lhe diz para acalmar-se, assinando que ele pode lidar com isso. Ele reflete que é uma boa coisa que ele praticou essas técnicas ou ele definitivamente morreu. Então seu telefone bate com uma mensagem e ela diz que seu primeiro pedido finalmente chegou. Ela lhe mostra um app chamado Zexian e pergunta se ele está familiar com isso. Ele pergunta se é o app onde você pode postar missões para cultivadores e guerreiros para duelar. Depois de completar a missão, eles ganham a recompensa oferecida e acumulam S de herói. Ela confirma e diz que seu sonho final é se tornar a maior heroína de todos. Ela lhe mostra a missão, que é matar alguém que roubou a namorada de outro homem. Ela lhe mostra o telefone e ele diz que um bastardo como esse merece morrer. Mas então ela pergunta por que o alvo parece muito como ele. Sem hesitação, ela quase batia o cabelo dele. Ele joga e lhe diz para acalmar-se, insistindo que ele nunca faria algo assim. Mas ela o ignora e diz que como é sua primeira missão, ela não pode falhar. Então é melhor ele parar de jogar. Ela joga, mas ele se afasta e pergunta por que ela está tentando matar seu amigo assim. Motivado, ela apenas lhe diz para parar de jogar e virar para os heróis que ela precisa.
Ele joga de novo e ela parece confusa por como ele sempre evita suas ataques. O protagonista pensa que em sua vida, nenhuma mulher nunca é fácil. Mas como ela quer fazer coisas desse jeito, ele não aguenta. Ele usa o passo instantâneo para aparecer atrás dela e se prepara para usar o Down Fist, quase quebrando-a. Ela percebe que ela fez um erro tentando matar esse cara. Com isso, ela se assusta e ele ganha a técnica de choque de alma. Essa habilidade assusta o oponente, fazendo-o obedecer por um tempo. Xiao Shu diz que seu avô sempre lhe disse que China tem muitos dragões escondidos.